Fala galera, tudo bem? Professor Rafael de Sociologia para falar hoje sobre indústria cultural. E para a gente começar o assunto indústria cultural, a gente sempre precisa, primeiro, conceituar aquilo que a gente está trabalhando. Se a gente for falar de indústria cultural, a gente tem que saber o que é, senão não adianta nada, né? O primeiro ponto é a gente entender o tema da aula. E aí, para a gente falar de indústria cultural, a gente tem que voltar até os anos 1940, lá quando Theodor Adorno e Max Horkheimer, que vocês estão vendo aqui, né, no slide, eles escrevem juntos um livro chamado Dialética do Esclarecimento. E aí, nesse livro, pela primeira vez, aparece o termo em alemão Kulturindustrie, que em português significa indústria cultural. O termo indústria cultural foi desenvolvido por esses intelectuais, que são da Escola de Frankfurt, que é uma escola ali do pensamento filosófico e sociológico da primeira metade do século XX. Especialmente esses dois camaradas aí que a gente acabou de citar, Max Horkheimer e Theodor Adorno. A expressão surgiu no final da década de 40, quando do lançamento da obra A Dialética do Esclarecimento, Fragmentos Filosóficos de Adorno e Horkheimer. E o termo significa, finalmente, o quê? O fazer cultural e artístico sob a lógica da produção industrial capitalista. Se a cultura e a arte elas começam a ser produzidas a partir da lógica do sistema econômico capitalista, qual é o objetivo delas? Lucro, rentabilidade. Né? Então, é como se o próprio capitalismo tivesse transformado a cultura e a arte em mais uma das suas várias mercadorias, possíveis de vender, possíveis também de comprar. O lucro, acima de tudo, e a idealização de produtos adaptados para o chamado consumo das massas, ou consumo massificado. Quando eu falo para ti em consumo massificado, eu estou falando de um consumo padronizado, homogeneizado e destinado ao grande público, ou seja, o chamado consumo em larga escala. Beleza? A indústria cultural tem esse intuito, essa finalidade, esse objetivo de reproduzir os interesses da classe dominante, legitimando-as e perpetuando-as socialmente. Ou seja, quem se beneficia bastante com essa perspectiva da indústria cultural é exatamente a classe dominante, a burguesia, aqueles que produzem, aqueles que vendem, né? E que acabam atingindo um grande público ao transformar a cultura e a arte em mais uma das várias mercadorias que o próprio sistema econômico capitalista acaba por produzir. Beleza? Então, dito isso, entendido da onde vem a expressão e o que ela significa, vamos começar a análise agora, né? E a gente percebe essa indústria cultural bastante presente no nosso cotidiano, no templo do consumo do mundo atual, o shopping center, né? As coisas são feitas para vender, as coisas são feitas para comprar, para motivar em nós um espírito de consumo, uma necessidade cada vez maior de comprar, consumir e manter girando a roda ali do sistema econômico. A própria cultura popular e também a cultura erudita, elas passam a ser simplificadas, falseadas, empobrecidas para se transformarem em produtos consumíveis. Isso aconteceu com o cinema, aconteceu com a música, aconteceu com as artes plásticas também. Começaram a se transformar em produtos, em coisas comercializáveis, se mercantilizaram, a fim de atingir um público cada vez maior e motivar o consumo massificado, o consumo em larga escala. Isso provoca, obviamente, o empobrecimento, a decadência das formas mais originais e criativas de fazer tanto a cultura quanto a arte. Assim, ao submeter-se, né, ao submeter os consumidores à lógica da indústria cultural, a classe dominante promove ainda mais a alienação. Inclusive, surge o consumo alienado, que é quando você consome uma necessidade que é construída, ela não é real, ela é falseada ou falsificada, né? E essa falsa necessidade de consumo, ela cria esse espírito do consumismo. Ela cria essa necessidade da pessoa consumir cada vez mais. Porque, nesse caso, o ato de consumir ou de comprar, ele não é mais um meio para atender uma necessidade. Ele vira uma finalidade. A pessoa compra pelo ato de comprar e não para atender
alguma necessidade que ela tenha, ok? E aí você tem, então, como resultado disso, torna os dominados incapazes de elaborarem um pensamento crítico que impeça essa reprodução ideológica. Então percebe como essa junção aí da dimensão cultural com a dimensão econômica, ela tem também um reflexo ideológico, nessa perpetuação das relações de dominação, né, que existem entre burgueses e proletários, ou classe dominante e classes dominadas, segundo os teóricos aí da escola de Frankfurt, ok? E aí, a gente tem aqui como exemplo a criação dessa sociedade de consumo, como eu falei para ti, né? Caracterizada pela insaciabilidade. A pessoa que é consumista, que consome por consumir, que compra por comprar, ela nunca vai se dar por satisfeita. Ela sempre vai sentir uma necessidade de comprar, de consumir cada vez mais. E isso, de certa forma, é construído ideologicamente. Isso faz parte da preocupação de um sistema econômico ideológico que tenta nos manter a todo momento motivados para o consumo, motivados para comprar, para consumir, mesmo que sejam falsas necessidades. E isso está ligado à difusão da ideologia capitalista e também à atuação dos meios de comunicação de massa, como a TV, o jornal, hoje em dia a internet, as redes sociais, né? A publicidade em geral, que ajuda a transformar determinadas marcas em verdadeiros padrões de status, né? Onde você consome muito mais do que o produto, mas você consome também o status que aquela marca te confere. E a publicidade ela tem um papel muito simbólico, muito significativo nesse processo na contemporaneidade. E aí você tem a naturalização e o conformismo resultantes dessa cultura voltada ao entretenimento, certo? Que produz alienação e funciona como um mecanismo também de controle social, neutralizando a possibilidade do indivíduo entender e também criticar os padrões das relações sociais ao qual ele está submetido na estrutura social em que ele vive. De que maneira a gente pode perceber isso? Eu trouxe um exemplo bem bacana. Eu adoro esse filme, para começar, tá? A Procura da Felicidade. É um filme muito bacana do Will Smith. O filho dele também contracena com ele no filme. Se você não assistiu, eu deixo como dica. Assista quando tiver um tempinho aí. É muito legal. Só que esse filme, ele ajuda a reproduzir um pensamento que, na prática, ele não é tão correto assim. É aquela ideia de que se você quer, você consegue. Basta que você se dedique. Ou seja, existe ali uma perspectiva completamente individualizada sobre a ideia de sucesso ou de êxito na busca por um objetivo. Mas, na real, a gente sabe que não é bem assim. Porque existem fatores que são alheios à nossa vontade, que são fatores estruturais, próprios da sociedade, que muitas vezes não nos possibilita alcançar os nossos objetivos. Mas não é por culpa nossa, necessariamente. Tá bom, a gente tem que lutar pelos nossos objetivos? Tem. A gente tem que se esforçar, estudar, trabalhar? Tem. Mas não é por isso somente que quer dizer que você vai alcançar os seus sonhos. Porque existe uma série de outros fatores que são externos à tua vontade, que fazem parte da estrutura social. E muitas vezes esse discurso motivacional que individualiza as conquistas e também a culpa, deixa de levar em conta esse outro aspecto. Ou seja, isso é meio que uma difusão ideológica de um certo tipo de pensamento que coloca no indivíduo somente a responsabilidade por suas conquistas, por seus êxitos ou por seus fracassos, por suas não conquistas também. Beleza? De certa forma, isso reproduz uma lógica individualista que é muito característica do sistema econômico em vigência, que é exatamente o capitalismo. A gente vai ficando por aqui nessa parte 1. Na parte 2, iremos falar mais sobre a indústria cultural, sobre o consumo alienado, sobre também os meios de comunicação de massa. Então, fica ligado e a gente se vê na parte 2 dessa aula.